O episódio considerado um dos mais graves atentados contra a democracia americana, onde 5 pessoas terminaram mortas e dezenas ficaram feridas. Um presidente que lançou diversas suspeitas infundadas sobre o processo no qual ele perdeu a reeleição nas urnas. Um presidente que inflou seus apoiadores contra o sistema eleitoral, mas nega ter incitado a invasão ao Capitólio. Donald Trump já responde a processos na esfera comum e federal, e agora deve ser indiciado também pelos acontecimentos de 6 de janeiro de 2021. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 18 de julho de 2023. Dia em que o ex-presidente americano Donald Trump afirmou ter recebido uma carta do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, comunicando que ele será investigado criminalmente por tentar se manter no poder mesmo após perder as eleições presidenciais de 2020 para o democrata Joe Biden. Dentro dessa investigação é apurada a incitação à invasão do Capitólio, a sede do Congresso americano, em 6 de janeiro de 2021. Trump divulgou o recebimento da carta numa publicação na sua rede social, a Truth Social. Na postagem, ele atacou o promotor de justiça Jack Smith, responsável pelas investigações do caso, e o chamou de enlouquecido. Trump escreveu que recebeu a carta no domingo e tem 4 dias para se apresentar a um grande júri, convite que ele diz que deve recusar. Ainda não se sabe exatamente a quais aspectos da investigação sobre o ataque ao Capitólio a carta está relacionada. Esse tipo de comunicado que o Trump recebeu é comum na justiça americana. A carta não serve como acusação formal, mas indica que uma apuração está chegando ao fim e que a justiça está considerando ativamente acusar o destinatário. Se confirmada a acusação, essa vai ser a segunda vez que o ex-presidente republicano é alvo de uma investigação na esfera federal. A primeira aconteceu em junho, quando Trump virou réu no inquérito que apura o episódio em que o político levou documentos sigilosos de defesa nacional para sua casa na Flórida. Esses documentos foram encontrados por agentes do FBI, a Polícia Federal Americana, numa busca na casa dele quando ele já tinha saído da presidência. No fim de março, Trump já havia se tornado o primeiro ex-presidente da história americana a virar réu num processo criminal na Justiça Comum. Isso ao responder no Tribunal Estadual de Nova York a 34 acusações de falsificação de documentos empresariais no caso da atriz pornô Stormy Daniels. Ou seja, o ex-presidente americano tem sido investigado em diversas frentes, incluindo outros processos que ainda estão em andamento. E bom, só para a gente recapitular, o ataque ao Capitólio aconteceu no dia da diplomação do agora presidente Joe Biden, em 6 de janeiro de 2021. Apoiadores do Trump, que até então era o presidente, invadiram e depredaram o prédio do Congresso americano. O saldo do episódio foi de 5 mortos, sendo 4 manifestantes e um policial. Uma triste cena para a democracia americana, que infelizmente 2 anos depois a gente veria se repetir no Brasil. Assim como está acontecendo agora por aqui, nos Estados Unidos, uma comissão parlamentar também produziu uma investigação sobre os responsáveis pelo ataque ao Congresso. O conjunto de evidências apresentadas pelos parlamentares reforça a associação de Trump com o que seria uma tentativa de golpe de Estado no país. Em dezembro de 2022, a comissão apresentou o documento final das investigações, pedindo o indiciamento do republicano por 4 crimes: obstrução de processo oficial, conspiração para fraudar os Estados Unidos, conspiração para fazer uma declaração falsa e por incitar, auxiliar ou ajudar uma insurreição. A comissão não tem poder de acusar ninguém formalmente, mas pode indicar provas para promotores, e esses sim têm o poder de seguir com o caso na justiça. Como a gente disse, ainda não se sabe se o caso pelo qual Trump deve ser indiciado leva em consideração esses pontos que a comissão apontou. Desde a invasão, Trump se coloca como inocente, negando que tenha incitado ou contribuído com os crimes cometidos pelos seus apoiadores.
Mesmo negando ter incitado os trumpistas que invadiram o Capitólio, é inegável que Trump corroborou e expandiu a retórica de que as eleições americanas foram fraudadas, tendo sido ele mesmo o maior amplificador dessas ideias conspiratórias que foram desmentidas várias vezes pela Justiça Eleitoral americana. Durante toda a sua campanha à reeleição em 2020, o ex-presidente colocou em xeque a lisura do processo eleitoral nos Estados Unidos. Ainda em dezembro de 2020, já derrotado nas urnas, o Trump convocou seus apoiadores para uma grande manifestação em Washington, em 6 de janeiro, data que os congressistas iriam formalizar a vitória de Biden. Em um tweet de 19 de dezembro de 2020, o Trump escreveu, em tradução livre, abre aspas, "Estatisticamente, é impossível eu ter perdido as eleições de 2020. Haverá um grande protesto em Washington em 6 de janeiro. Esteja lá, vai ser radical." Fecha aspas. No dia 6 de janeiro, pouco antes da invasão, Trump fez um discurso na capital federal repetindo mentiras sobre a eleição ter sido fraudada e conclamando seus eleitores ao que ele chamou de lutar pelo país. But I said something's wrong here, something's really wrong, can't have happened, and we fight. We fight like hell. And if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. Depois desse discurso, o Trump saiu de cena, mas os seus apoiadores seguiram em marcha para o Capitólio, e lá aconteceu o que aconteceu. Vídeos de câmeras de segurança mostraram os invasores armados com barras de ferro e sprays químicos atacando os policiais. Áudios também revelaram o desespero dos agentes de segurança com o avanço dos agressores. A partir da investigação feita pela comissão parlamentar, deputados americanos dizem que o então presidente foi advertido por alguns dos seus principais aliados e até pelos seus filhos para que pedisse para os apoiadores que parassem o ataque ao Capitólio. Mas Trump se manteve calado e só se pronunciou horas depois do início da invasão, quando publicou um vídeo nas suas redes sociais dizendo novamente que as eleições tinham sido adulteradas e pedindo que as pessoas deixassem o Capitólio. Aí já era tarde, o prédio já tinha sido depredado e a violência já tinha acontecido. Nos Estados Unidos, mais de 1.000 pessoas foram condenadas pela invasão ao Capitólio, em processos que se espalharam por diversos estados do país. A grande questão sobre o ex-presidente é se ele pode ser enquadrado como incitador à invasão, já que a lei americana faz uma distinção entre liberdade de discurso e incitamento. Numa entrevista para o Nexo, o professor da Universidade de Nova York, Samuel Issacharoff, falou sobre essa diferenciação. Ele explicou que, diante da lei americana, não é em si um ato criminoso o Trump dizer que a eleição foi fraudulenta e levantar esse tipo de suspeita. Abre aspas aqui para o professor. Não é um ato criminoso dizer que ele pensou que ganhou a eleição, mas só se torna criminoso se incitar a violência ou se for capaz de incitar a violência. Portanto, é caminhar numa linha muito delicada caracterizar uma fala como um ato de incitação suficiente para justificar um processo criminal. Geralmente, nós não fazemos isso nos Estados Unidos. Fecha aspas. Enquanto esses processos correm, Trump tem planos de se candidatar mais uma vez à presidência, nas eleições de 2024. Pela lei americana, ele pode disputar mesmo sendo réu em processos criminais ou condenado numa ação civil. Não há nada na Constituição do país que impeça um réu de concorrer à presidência, e ter um candidato nessa situação é inédito na história americana. Os únicos critérios listados são que o candidato deve ser um cidadão nato americano e ter mais de 35 anos. Em novembro de 2022, as eleições de meio de mandato americanas foram frustrantes para os candidatos republicanos mais radicais. Na época, a análise dos cientistas políticos foi que a resposta das urnas foi positiva ao governo Joe Biden, ainda que o Trump tenha permanecido como uma influência política relevante. E se por um lado os processos contra Trump podem indicar derrotas na justiça para o ex-presidente, eles também são usados como munição política por ele, que se diz perseguido pelo atual governo e tenta capitalizar esse discurso entre os seus apoiadores. Trump é o pré-candidato republicano favorito na disputa. Na publicação dessa terça-feira, na qual ele falou sobre o possível indiciamento em relação a 6 de janeiro, Trump mais uma vez repetiu o discurso de que é perseguido pelo governo Biden e pela justiça. E mais uma vez seus apoiadores fizeram eco.
A questão que fica é quão grande será esse apoio se o ex-presidente for de fato indiciado. Países na Europa, na América do Norte e na Ásia estão passando por ondas de calor extremo, com temperaturas recordes, incêndios e registros de mortes. O redator Marcelo Montanini escreveu sobre o tema para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que se dedica a pensar os próximos anos a partir de temas-chave, entre eles o clima. Marcelo, o que os países têm feito para minimizar os problemas decorrentes do calor? Pois é, nos últimos dias temos visto as temperaturas em países europeus chegarem de 40 a 60 graus Celsius, como na Itália, na Espanha e na Grécia. Diversos estados do oeste e do sul dos Estados Unidos estão enfrentando temperaturas extremas na faixa dos 50 graus, enquanto o Nordeste sofre com inundações. E na Ásia, a mesma situação. Países como China e Japão oscilam entre calor de cerca de 40 graus em algumas cidades e enchentes severas em outras. Peter Italas, secretário-geral da Organização Mundial de Meteorologia, destacou na segunda-feira que o clima extremo tem se tornado o novo normal. Contudo, os países têm tido ações pontuais para lidar com essa onda de calor em especial, como alertas à população e restrições. Os governos têm pedido para a população se manter hidratada e evitarem exposição ao ar livre durante o período mais quente do dia. A Espanha proibiu que trabalhadores de alguns setores, como construção e agricultura, por exemplo, trabalhassem ao ar livre quando a temperatura chegasse na casa dos 37 graus. A Grécia fechou a Acrópole em Atenas na sexta-feira, quando a temperatura do país bateu 40 graus, e novos fechamentos não estão descartados. O governo grego também pediu que trabalhadores que precisam executar o trabalho ao ar livre evitem fazê-lo nos horários mais quentes. O mesmo fez o governo chinês, que também pediu à população e às empresas que evitassem o uso demasiado de eletricidade. O governo dos Estados Unidos se reuniu com prefeitos para coordenar uma resposta e liberou um fundo de cerca de 5 bilhões de dólares para cidades atingidas por temperaturas extremas. Você pode conferir o texto do Marcelo Montanini no nexojornal.com.br/Ponto Futuro. No site você acompanha tudo o que a equipe do Nexo produz diariamente. E como você sabe, o Nexo é um jornal independente, por assinatura e sem publicidade. Para ter acesso a tudo isso, apoiar o Durma e ainda receber newsletters exclusivas, é só fazer a sua assinatura. Tem um link com desconto na descrição desse episódio. Na quinta-feira estreia o filme da Barbie. O longa marca um ponto de virada na estratégia comercial da Mattel, que fabrica as bonecas desde 1959. O redator Marcelo Rubissec escreveu sobre o tema. Marcelo, a Barbie sempre foi um fenômeno de vendas, mas entrou numa certa crise nos anos 2000, né? Pois é, a Barbie é uma boneca que surgiu há mais de 60 anos com uma ideia de dar às meninas opções de bonecos que não fossem bebês. E a estratégia deu certo, as vendas cresceram rápido e a Mattel rapidamente se transformou numa das maiores empresas de brinquedos do mundo. Mesmo assim, a Barbie sempre foi uma figura controversa e foi criticada desde o começo por representar padrões irreais e inalcançáveis de corpo. Fora que foi por décadas uma boneca exclusivamente branca, loira, de olhos azuis, com uma representatividade muito baixa em relação a boa parte das crianças do mundo real. Esse sucesso todo só foi colocado em xeque na virada do século por dois motivos centrais. Um foi o surgimento de videogames, e outro, mais importante até, foi a criação das bonecas Bratz. Para quem não se lembra, as Bratz eram também bonecas magras e consumistas, mas diferente da Barbie, elas tinham algumas opções para cor de pele e tipo de cabelo. Foi a primeira vez que a Barbie realmente enfrentou uma concorrência capaz de disputar espaço no mercado. E ela começou a perder relevância, dentro de uma ideia de que ela estava com dificuldades de se adaptar às demandas do século XXI. As vendas caíram bastante e a crise só começou a ser contornada lá por 2015, 2016, quando a Mattel lançou novas linhas de Barbie com diferentes tons de pele, tipos de corpos e estilos de cabelo. E Marcelo, o que o filme representa para a indústria da Barbie? Bom, depois dessa virada de chave em meados da década de 2010, a gente teve outro acontecimento importante, que foi que o novo CEO da Mattel decidiu que a empresa deveria tentar ser uma empresa de propriedade intelectual e não só uma fabricante de brinquedos. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles estão apostando agora em franquias de entretenimento baseadas nos seus brinquedos.
E aqui não é só Barbie, tá? Mas também Hot Wheels, o jogo de cartas Uno e o personagem Barney e o dinossauro. Então, nesse sentido, o filme da Barbie é o primeiro grande passo concreto da Mattel para virar uma grande empresa do mundo multimídia. E lógico que a ideia é que isso também ajude a vender bonecas, mas não só. Eles também estão licenciando vários tipos de produtos agora com o lançamento do filme. E é uma aposta muito grande a que está sendo feita. Se o filme vingar, em termos de bilheteria, pode ser um sinal verde para essa mudança estratégica. Mas se flopar, pode ser que a Mattel fique na berlinda. Então vamos ver o que acontece. Você pode ler o texto do Marcelo Rubissec no nexojornal.com.br. Das ações de Trump na invasão do Capitólio, passando pelas ondas de calor no hemisfério norte e terminando com a reinvenção da indústria da Barbie, durma com essa. Com roteiro e produção de Suzana Souza, edição de texto de Letícia Arcoverde e Aline Pellegrini, participações de Marcelo Montanini e Marcelo Rubissec e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais, até lá.